bem? Hoje nós vamos continuar o assunto de trigonometria referente à matemática 5, tá? Esse é o módulo 3, vamos falar um pouquinho sobre adição e subtração de arcos. Conforme a gente tinha combinado, eu vou manter a postagem das atividades aí de cada frente alternadamente nas semanas, tá? Então essa semana vai ser trigonometria e semana que vem a gente volta para funções. Então vamos lá. Ângulos notáveis da primeira volta. Esses aqui a gente trabalhou um pouquinho já no início do módulo, né? No início dessa matemática. Então, aqui só para a gente lembrar alguns valores que vão ser importantes para essa aula de adição de arcos, tá? Então, quando os ângulos, ó, escritos aqui em cima em radianos, então essa linha representa eles em radianos, e aqui em graus, nós temos 0, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, basicamente os tradicionais aqui, né? O 0, o 30 graus, o 45, 60, 90, 120, 135, 150. Respectivamente, nós temos aqui o seno, o cosseno e a tangente deles. Lembrando que quando a gente fala de primeiro quadrante, segundo e terceiro, isso inverte em sinais aí para a trigonometria, né? Então, se eu colocar isso em quadrantes, ó, para o seno, aqui é positivo e aqui é negativo. Para o cosseno, aqui é, peraí, vou melhorar isso porque não ficou bom não. Aqui nós temos o cosseno, que é positivo e negativo dessa forma, e a tangente, positivo, positivo, negativo, negativo. E aí, correspondendo a isso, nós temos os valores de seno, cosseno e tangente tradicionais. Então, um exemplo, né? Cosseno de π sobre 6, que é o 30, vai ser raiz de 3 sobre 2. O correspondente dele, né, o congruo dele do outro lado, né, no segundo quadrante, seria o 150, que é o 5π sobre 6. E aí, isso alterna o sinal do valor do cosseno, né? Seria menos raiz de 3 sobre 12. Isso nós discutimos aí nas primeiras aulas dessa frente, né? Então, vamos lá. A segunda metade da volta do ciclo está aqui, ó. Nós temos do 180 para frente até o 360 em radianos. Lembrando que a maioria dos exercícios usa o radiano como referência, então é interessante você relembrar como é que faz para calcular ângulos de graus em radianos, tá? Vou colocar aqui no cantinho, só por curiosidade para lembrar. Se a gente tem um ângulo alfa e a gente quer saber quanto ele é em radiano, né? Não sei quanto é a medida dele em radiano, eu vou supor aí que, sei lá, pode ser 180 vale π. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3, né? O x, que é o que eu quero descobrir, vai ser alfa vezes π sobre 180. Então, por exemplo, se eu quiser descobrir quanto é 30 graus em radianos, eu vou fazer 30 vezes π sobre 180, corto o zero, simplifica, nós vamos ter π sobre 6 radianos aqui, certo? E aí, seguindo essa lógica, ó, eu estou lá nesse caso aqui, estou no terceiro quadrante, né, no quadrante 3. Então, nós temos que o seno é menos meio, que o cosseno é menos raiz de 3 sobre 2 e que a tangente é raiz de 3 sobre 3 para o 210, que é o correspondente do 30 e assim por diante, tá? Por que nós estamos voltando nesses ângulos, né? Porque eles são a base para a gente fazer a aula de hoje. Beleza, e quando os ângulos não são notáveis, que são aqueles lá, né, 60, 30 e 45, por exemplo, ó, quando eu tenho seno de 15, quando eu tenho cosseno de 75, tangente de 105, o que eu faço? Eles não estão naquela tabela. Então, a gente tem um recurso algébrico aqui para resolver problemas desse tipo. Então, pessoal, esse recurso a gente chama de adição ou subtração de arcos, né? Basta a gente decompor os valores aí desconhecidos, né, os valores não notáveis, em somas ou subtrações, utilizando os arcos conhecidos. Então, eu vou fazer com que apareça 30, 45 e 60, e, obviamente, aqui os congruos também, né? Eu posso falar de 120, de 210, enfim, para a gente decompor os valores e encontrar aí
o seno, o cosseno e a tangente de números não notáveis. Então, por exemplo, ó, o 75, que eu usei ali no primeiro slide. O 75 eu posso decompor ele em 30 e 45. O 75 eu não conheço, mas o 30 e o 45 sim. E aí a gente acaba conseguindo calcular por tabela, né? A gente consegue calcular por analogia. Ou a gente pode fazer também 120 menos 45 para chegar no mesmo 75, tá? E aí a mesma coisa, eu uso o valor aí de seno e de cosseno de 45 e 120. 105, posso fazer como 60 mais 45, por exemplo. 15, 45 menos 30 ou 60 menos 45, enfim. A ideia aqui é a gente decompor em números notáveis, em ângulos notáveis, aquilo que não é notável, tá? Basicamente é esse o recurso. Bom, agora a gente entra na nossa primeira formulinha, que é importante decorar e entender. O seno da soma e o seno da diferença. A partir da soma que a gente escreveu ou da subtração, a gente vai calcular o seno. Então, supondo aí que eu tenha dois ângulos A e B, temos seno de A mais B, que é o seno da soma, igual a seno A vezes cosseno de B, mais, repara que aqui eu mantive o sinal de mais, seno de B cosseno de A. Basicamente o que a gente fez aqui? A gente alternou os valores de seno de A e de B em todos os valores dos senos aqui. Quando é subtração, a única coisa que eu vou mudar é o sinalzinho interno aqui, ó. Se for o seno da diferença, eu vou fazer seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Basicamente é isso. Mas isso não te faz lembrar um poema famoso aí que você conhece? Para mim faz lembrar. E eu acho que alguém copiou da matemática, hein? Vamos dar uma olhadinha. Olha quem tá aí, nosso amigo Gonçalves Dias. Quando ele fez a Canção de Exílio, provavelmente ele pensou na matemática. Olha só. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Mas sinto lhe informar que isso aqui, ó, matematicamente falando, vai ficar muito mais bonito. Presta atenção, ó. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Incrível, né? Maravilhoso. Formulinha aí para você decorar. Uma brincadeira, óbvio, né? Pra gente poder decorar a fórmula, tá bom? Beleza. Como que eu vou utilizar o seno da soma? Vamos ver um exemplo, ó. Imagina que a gente tem aí o seno de 75 para encontrar. Beleza, então eu vou fazer primeiro o quê? Decompor o 75 numa soma ou numa diferença. Aqui eu estou usando o seno da soma. Então eu vou fazer 45 mais 30. Escrevo seno de 45 graus mais 30 graus. Vou chamar o 45 de A, vou chamar o 30 de B, só para a gente fazer uma analogia com a formulinha que eu ensinei. Então, basicamente, vai ficar assim, ó. Vamos acrescentar os A's aqui e os B's. Seno de 75 vai ser seno A mais seno de B. O A é 45, o B é 30. Então, vai ficar na formulinha seno A cosseno B, seno B cosseno A. É só colocar na ordem, ó. Seno de 45 vezes cosseno de 30 mais seno de 30 vezes cosseno de 45. Como que a gente faz a partir de agora? Resolve. Quanto é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30. Opa. Raiz de 3 sobre 2. Mais meio, que é seno de 30, vezes raiz de 2 sobre 2. Resolvo isso aqui, ó. Vai ficar raiz de 6 sobre 4, mais raiz de 2, tudo sobre 4. A resposta, então, do seno de 75 é essa, usando aí a decomposição em uma soma, tá? Facinho, né, galera? Muito incrível. Até o Chuck Norris gostou, achou lindo. Então, vamos lá. Cosseno da soma e da diferença. Você já deve imaginar que é muito parecido, né? Então, a gente tem aí as formulinhas para você, ó. Cosseno de A mais de B. Então, eu vou decompor o cosseno numa soma ou numa subtração. É cosseno de A vezes cosseno de B menos. Então, preste atenção nisso, ó. O sinal que está aqui vai trocar. Se for cosseno da soma, eu faço menos. Se eu for cosseno da diferença, eu faço mais. Então, cosseno de A vezes cosseno de B, seno de A vezes seno de B. Quando é a diferença, é o mesmo procedimento, só que a gente vai trocar aí o menos aqui pelo mais. Fechou? Frase para você não esquecer, como todas as coisas legais da matemática, tem uma frasezinha, ó. Cossa A, cossa B. Troca o sinal sem saber, ó. Cossa A,
coça B. Troca o sinal. Era mais, vira menos, era menos, vira mais. Sem saber, seno A, seno B. Tudo bem? É uma bobagemzinha aí, mas que ajuda você a lembrar, tá bom? Exemplo, como é que a gente usa o cosseno da diferença, por exemplo? Ó, vamos pensar que eu tenho cosseno de 15 e vou decompor isso em 45 e 30. Então, vou chamar aí de A o meu 45 e de B o meu 30. E aí eu sigo a fórmula, ó. Vamos colocar lá. Cosseno de 15 vai ser cosseno de A, 45, menos cosseno de B. Distribuo o meu A e o meu B, olha que incrível. Coça A, coça B, troco o sinal sem saber. Era menos aqui, fica mais aqui, faço o mesmo procedimento. A gente coloca raiz de 2 sobre 2, vezes raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, vezes meio. Isso vai me dar raiz de 6 por 4 menos raiz de 2 por 4, e aí eu junto tudo isso numa raiz só. Tudo bem, galera? Fechou até aqui? Belezeira. Tá acabando, vamos lá. Tangente da soma. Chamamos de A e de B novamente os ângulos, então a gente tem essa formulinha, ela é um pouquinho maior, mas ela é fácil também, ó. Tangente de A mais, esse mais aqui tá meio apagadinho, deixa eu reforçar ele, B, vai ser tangente de A mais tangente de B, então eu mantenho o sinal, 1 menos, troco o sinal, tangente de A vezes tangente de B. Então, eu somo as tangentes e faço vezes dividido por 1 menos a tangente de um do outro, tá? Tem uma frase também para você decorar, olha que lindo. Tem gente no banheiro A, ó, tem gente no banheiro A, tem gente no banheiro B. Que é o 1 aqui, ó, entendeu? A relação, a brincadeirinha. Tem gente em A e em B, tem gente nos dois banheiros, tá? Banheirinho ocupado aí para você na tangente. Quando a gente fala da tangente da diferença, é o mesmo processo, né? A única coisa que muda é o sinal. Só que fica atento aí onde é que ele vai mudar, ó. Tangente de A menos a tangente de B vai ser tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. E aí o procedimento é o mesmo, né? Eu escolho os ângulos, calculo as tangentes e já era. Para terminar, pessoal, arcos duplos. Os arcos duplos eles servem para resolver problemas onde os ângulos são iguais. Então, eu não preciso fazer a soma do seno do A mais o seno do A, aquela baita fórmula, né? Eu vou fazer já o seno duplo, que é o de 2A. E aí, a fórmula vai ser seno de 2A, seno A mais A, 2 vezes seno de A, cosseno de A. Tá? Então, essa é a formulinha aí simplificada, se você decompor ela lá no seno de A mais A. Cosseno de 2A, cosseno de A mais A, se eu aplicar na fórmula, vai me dar essa generalização. E atenção aqui, ó, cuidado, isso aqui é diferente da relação fundamental, tá? Parece só, mas não é. Relação fundamental é mais aqui. Tangente de 2A, A mais A, 2 vezes tangente de A, dividido por 1 menos tangente ao quadrado de A. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que fazer a aplicação naquelas fórmulas anteriores de A mais A menos A, enfim, tá? Na verdade, A mais A, né? A menos A não vai rolar. Tudo bem, gente, até aqui? Muito bom, essa foi a nossa aulinha aí sobre arcos duplos, sobre soma de arcos, subtração de arcos, espero que vocês tenham entendido. Sugestão e orientação de estudo aí, ó. Faça um resuminho das ideias, dos conceitos que a gente falou nessa aula. Tem bastante fórmula, vale a pena fazer aí um compilado delas. Depois realize as atividades propostas na Agenda Edu, tá? E qualquer dúvida a gente está lá à disposição. Bons estudos, um abraço, pessoal!